Ana, sou muito fã sua e gostaria que lesse o meu relato. Hoje. Olha, estou lendo. Mas não é hoje. Isso aqui foi 16 de março. É curto, por favor. Eu me chamo Fulana, moro em Portugal. Me mudei para casa que estou faz 8 meses. Nos primeiros meses aconteciam coisas estranhas, barulhos, correntes de ar sem ter janelas abertas, enfim, coisas desse gênero. Mas o mais estranho foi o que aconteceu com o quadro que ganhei do meu filho. Um beijo pro seu filho. Eu tenho uma sala pequena e na parede que está o móvel da televisão, pendurei o quadro com um prego. Nos primeiros dias não ocorreu nada, porém depois do quarto dia aconteceu algo muito estranho. Na parede oposta do quadro tem um sofá-cama que às vezes acabo dormindo nele com o meu filho mais novo. E aquela noite, por volta das 3:30 da manhã, eu acho, ouvi um barulho de algo caindo. Estava meio ensonada e não liguei. De manhã reparei que o quadro não estava na parede. Ana, fui à procura dele e adivinha? Ele estava debaixo da cama, sendo que a distância da parede da TV para a cama é de mais ou menos 15 metros. Eu contei ao meu marido e ele me disse que tinha sido vento, mas Ana, as janelas naquela noite estavam fechadas e eu disse para ele como que o vento ia fazer um quadro voar desse jeito. Ele disse: o quadro então, quando caiu o prego, ele bateu na TV e foi parar debaixo da cama. Eu não concordei muito, peguei o quadro na frente dele, segurei na parede como se tivesse prego e soltei. O que aconteceu? O quadro caiu atrás da TV, pois tem um vão entre a parede e o móvel da TV. Não tinha como o quadro ter batido na TV e ido parar a 15 metros debaixo da cama. Conclusão, pendurei o quadro novamente e aconteceu o mesmo. Depois de 3 dias seguidos, eu desisti de pendurar e guardei. Ana, me dê a sua opinião. Depois que guardei o quadro, nunca mais tive nenhuma outra coisa esquisita. Observação, o quadro meu filho pintou na escola para me dar no Dia das Mães. Beijos, amo vocês. Bom, não é nenhum quadro comprado, tá? Foi um quadro pintado. Então, acredito que talvez alguma coisa... Talvez tenha ficado irritado por aquele quadro ter sido pintado e entregue a uma mãe. E aí ele queria tirar o quadro da parede e enfiava embaixo da cama, tipo, para esconder. Não quero esse quadro na parede. Essa casa é nova? Como que... não, olha lá. Me mudei para a casa que estou faz 8 meses. Nos primeiros meses aconteceu coisas estranhas. Olha lá. Então, quem procura saber o histórico dessa casa, quem que era o dono, o que acontecia lá, porque parece que alguma coisa ficou irritada de você pôr o quadro na parede. Não sei se é porque tem relação com amor de filho e mãe e filho, ou simplesmente porque não quer um quadro na parede, por algum motivo. Mas aquela coisa tá tirando, não quer o quadro na parede. Não acredito que seja alguma coisa no quadro, mas alguma coisa que não gostou do objeto e quis tirar dali. Ou tá querendo dizer alguma coisa, mas o quê? Eu penso que seja isso. Se alguém tiver alguma opinião, deixa aí. Meu amigo foi levado por um saci. Lá, tá vendo? Boa noite. Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu sou de Sorocaba e quem vai contar a história é o meu marido, de nome Fulano. Mas aqui eu vou chamar de Fulano, pra ficar o casal Fulano e Fulana. Todos os nomes estão trocados. Daqui pra frente quem conta é ele. Ok. Bom, estávamos numa cidade chamada Capela do Alto, interior de São Paulo.
Estávamos em 4 pessoas, todos amigos. O João, o Paulo, o José e eu. Todos ali na faixa de 10 anos de idade, mais ou menos. No ano de 1987. Íamos caçar no bairro do Cercado. Fazíamos isso sempre, todo final de tarde. Eu morei lá no bairro do Barreiro, que ficava próximo ao bairro Cercado. Morei por 1 ano. Fiz amizade com esses amigos aí em uma escola, escola de sítio, com uma professora tomando conta de uma sala de 1ª a 4ª série, todos juntos, era assim mesmo. Quando estávamos no meio da caça, no meio do mato, bateu um vento muito forte. Eu lembro que o céu estava claro ainda. Fomos nos proteger próximo a um muro que ficava ali perto do mato. Foi quando demos falta do João. Procuramos em todo lugar, enquanto Paulo foi chamar os pais do João. E depois disso, demorou mais meia hora e ainda estávamos procurando pelo João. E então vi, entre as árvores, o João se mexendo, próximo ao rio, coberto de folhas, todo sujo e ralado. Corri na direção dele e ele, meio atordoado, me falou: "Como vocês não viram o Saci me virando?" Depois disso, ele nos contou que sentiu que tinha dormido mais de 3 horas, mas não tinha passado de 40 minutos desde o sumiço dele. Então disse que parecia que tinha flutuado e seus pés não conseguiram tocar o chão, que alguém o tinha carregado. Falava com toda a convicção que foi o Saci. Por incrível que pareça, todos acreditaram na história dele. Afinal, não tinha nem por que mentir. PS, estou tentando manter o meu marido acordado para contar a história com mais detalhes, mas tá difícil. Porém, ele já me contou essa história várias vezes, então acredito que não tá faltando nada. Mesmo porque ele está já trocando as palavras de sono. Beijo no coração. Ah, fui comprar a caixa assombrada de outubro, estava esgotada. Pensa uma pessoa chateada. Abraço e até o próximo relato. Tenho mais alguns. Ah, que pena. Assinado fulano e fulano, que já tá no 5º sono. Ok. Um beijo para vocês dois. E então, existem muitos relatos assim. E o interessante é que ele, com 10 anos de idade, já consegue descrever e se lembrar do que aconteceu. Porque muitos casos que eu vejo aqui são crianças pequenas que não sabem explicar o que aconteceu. Mas ele sentiu que foi tirado do chão. E ele falou: "Vocês não viram o Saci me virando?" Seria isso? Algo assim? Pra onde será que levou? Porque ele apagou. Que é isso, gente? Por que são espíritos da floresta? Eles somem com a pessoa. Mas qual o intuito deles? Será? Por que eles fazem isso? Sequestram principalmente crianças? E depois devolve. Não sei, some, aparece. É só por arteiro? Mas, gente, não faz isso não. Mas ele tava todo ralado, coberto de folha, tipo sujo, assim. Olha, tem vários relatos desse tipo por aí. Se você começar a dar uma pesquisada aí nessas histórias pelo sítio, você vai encontrar muitas histórias bem interessantes nesse sentido. Muito legal. Quer dizer, legal não, né? Pra pessoa que sumiu, só se sumiu com ela. Mas é interessante. Algo a ser estudado ou não. Tive a minha vida roubada por uma amarração. Olá, Ana, sou fã do seu canal e todos os dias eu coloco para ouvir os relatos enquanto vou fazendo as coisas do meu dia a dia. Tenho amigos que assistem esse canal, inclusive uma grande amiga minha sabe que estou escrevendo esse relato que eu preferia que nunca tivesse acontecido. Vou tentar ser o mais breve possível sem tirar a qualidade do entendimento dos fatos. Todos os nomes já estão trocados, pode ler tranquilo.
Tudo começou quando meu irmão, que tinha um namoro lindo de adolescência de 5 anos, trocou a namorada por uma maledite. Sabe aqueles namoros perfeitos de adolescência que continua na vida adulta? Pois bem, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Na época, todo mundo ficou chocado. Inclusive eu e o meu namorado de época, que vou chamar de Beto. Meus pais ficaram sem entender nada. Os parentes, a sogra do meu irmão, ficou pé da vida. A menina ficou muito triste, porque o meu irmão estava de cabeça virada e decidido. Meu irmão nunca saiu de casa e de repente ele foi morar com outra. Meu irmão não tinha necessidade disso, porque aqui em casa, naquela época, era até de boa. A maledite precisava do meu irmão. Ela era do interior e saiu de lá em busca de trabalho na cidade grande junto com o seu irmão mais novo, que vou chamar de Maledito. Naquela época em que tudo aconteceu, eu estava inocente. Tudo isso que eu estou relatando, eu vim a saber depois de descobrir tudo e ligar as peças. Ela e o irmão vieram do interior morar com um tio deles. Esse tio tinha uma esposa. Esse tio arranjou emprego, deu casa, comida e roupa lavada. E ela roubava o tio. E jogava a esposa do tio contra ele, causando desentendimentos constantes que antes não existiam. A mulher do tio dela acabou se separando por não aguentar a pressão. E essa esposa do tio da maledite me contou que ela era cínica e que quando contavam as coisas que a maledite fazia, o tio não acreditava e acabava brigando com a esposa. A tia da maledite me contou vários episódios de roubos e mentiras, até que ela encontrou... Até que ela encontrou o trouxa do meu irmão e fez a cabeça dele para morar junto. Ele conheceu ela em uma loja de departamentos que trabalhavam juntos. E foi tudo muito rápido e tudo muito instantâneo. Essa parte é crucial para o entendimento da história. Sabendo disso, vamos por onde começa o meu sofrimento. Nessa época, eu namorava com o Beto. Meu namoro era incrível. Eu me sentia completa com ele. A gente brigava, é claro, mas eu não conseguia ficar muito tempo longe. Um completava o pensamento do outro. A gente se conheceu no ensino médio. Na época eu tinha 15 e ele 16. A gente era tipo casal malhação, sabe? Na época tínhamos um estilo parecido, enfim. Depois de uma traição do Beto, eu terminei com ele. E dei o troco com um gaúcho gatíssimo da nossa escola. Ele ficou pé da vida, mas acabamos voltando e fazendo as pazes. Nessa época, meu irmão já estava morando com a maledite e ela se fazia de amiguinha. E meu irmão fazia propaganda minha pro maledito, que só tinha me visto por fotos, mas sempre que meu irmão trazia a maledite e o maledito, eu e o Beto saíamos, porque o Beto tinha ciúmes e dizia que o maledito estava procurando onda comigo. Eu não levei muita fé, porque o Beto sempre foi ciumento e controlador. E todo mundo para ele estava afim de mim. Passado a crise de relacionamento com o Beto, estava tudo muito bem, até que tivemos uma briga novamente. E eu disse que se ele fosse embora, não voltasse, nunca mais. E assim aconteceu. Lógico que eu sabia que ele ia voltar, porque a gente se amava. Ele era o meu amor verdadeiro. Depois disso, tudo na minha vida fica confuso e nublado. Nada faz sentido. Beto não me procurava, eu não dava o braço a torcer, e meu irmão insistia para eu falar com o maledito pelo MSN. Na época, eu não queria, eu estava ocupada falando com os meus amigos, falava que eu não queria, mas de tanto meu irmão insistir, eu acabei falando para ser educada. Ele tentava me agradar, tentava inventar assunto, mas eu não dava a mínima. Eu estava triste ainda pelo Beto não ter dado sinal de vida. Depois de tantos meses tentando ser meu amigo, eu acabei aceitando encontrar com ele na amizade mesmo. E ele tentou me beijar. Mas eu deixei bem claro que ainda estava bem recente o meu término e que talvez nem tivesse acabado, porque na verdade a gente nem tinha colocado um ponto final.
Só sei que de repente eu esqueci o Beto e estava perdidamente apaixonada pelo maledito, fazendo e passando por coisas que eu nunca passei nem fiz por ninguém. Ele era um pé duro e Beto sempre me tratou como uma princesa, uma filha. E esse maledito me fazia passar vergonha, como várias vezes ele saía nas minhas custas, completamente diferente do que eu estava acostumada. Eu não queria estar com ele, mas ao mesmo tempo eu queria. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu me tornei outra pessoa completamente diferente. Alguns meses depois de assumir o namoro com o maledito, o Beto sofreu um acidente de moto e eu fui incapaz de visitá-lo. Ele não existia para mim. Eu estava completamente cega. Eu não estava em mim naquele momento. Um mês depois disso, no São João, o maledito me convidou para conhecer a família dele no interior, e assim eu fiz. Quando cheguei no quarto da mãe dele, estava cheio de imagens que eu não conhecia, de entidades e tal. E não sei quais exatamente, porque eu não conheço, mas tinham muitas imagens, tinha até uma cobra verde em um pires e um punhal. Quando eu perguntei a ele o que era aquilo, ele disse que era coisa da mãe dele, mas que ele não tinha nada a ver. Eu não ligo para religião, Ana. Na verdade, eu nem tenho uma. Simplesmente acredito em Deus. Naquela noite, dormimos no quarto da mãe dele e eu tive um pesadelo. Eu tentei chamar ele, mas tinha algo me sufocando, era algo estranho. Parecia que eu ia morrer. Hoje eu sei que aquilo foi uma das minhas primeiras crises de síndrome do pânico. Quando eu voltei de viagem, a mãe dele me deu uma cobra de lembrança. E eu, idiota, adorei. Coloquei aqui em casa, em um pires. Eu estava completamente cega e sem juízo nenhum. Depois disso, minha vida foi decaindo, sempre de mal a pior. Eu era linda, cheia de autoestima e comecei a me achar feia, comecei a me dar mal no trabalho, comecei a ter depressão, pesadelo, síndrome do pânico, medo, angústia. Tinha sempre o mesmo pesadelo, que algo estava me perseguindo, querendo me pegar. Eu gritava de noite, meu rosto que era liso começou a encher de espinha, meu cabelo que era longo deu corte químico e caiu. Eu que pesava 58 quilos, com 1,73 de altura, fui pesar 70 quilos, cheia de gordura localizada. Com medo de sair, nem minha melhor amiga estava me reconhecendo. E foi a primeira pessoa que me questionou se eu não estava com sintomas de amarração. Aí a gente começou a pesquisar e eu comecei a perceber que fazia sentido. Nisso eu já estava com o maledito 2 anos. Toda vez que eu tentava contato com o Beto, algo dava errado. A gente não conseguia se encontrar, eu sentia um vazio, era como se eu vivesse uma vida que não era minha. Era estranho, perturbador. Eu não conseguia terminar com o maledito. Coisas estranhas aconteciam. A maledite infernizava minha vida e da minha família, roubava minhas coisas. Meu irmão não acreditava. Parecia a órfã, sabe? Se fazia de boa moça, mas era uma peste. Depois de 2 anos nesse sofrimento, o maledito ficou doente, muito mal mesmo. Ninguém sabia o que ele tinha. Tuberculose, AIDS, câncer, tudo foi cogitado, mas nada era descoberto. Maledito ficou seco, a ponto de morrer. Ele morreu? Não, a ponto de morrer. Ele tomava banho de pipoca. Usava umas correntes. É da religião, acho dele. Usava umas correntes. Disse que o ser que usava palhas estava cobrando ele. O ser que usava palhas estava cobrando ele. Não sei o nome. Dizia que a culpa era minha. Mas eu ficava com ele e mesmo no leito de um hospital, maledito me tratava mal. Parecia que tinha raiva de mim agora. E eu não entendia. Eu só sabia que aquele não era o meu lugar. Maledito, depois que recebeu alta, abriu o jogo e disse que era
que era da mesma religião que a mãe dele, que essa era a religião dele também, e que ia me recompensar, que poderíamos começar de novo. Mas naquela altura, todo mundo da minha família e os meus amigos já sabiam que eu só estava esperando a recuperação dele para eu terminar. Inclusive, meu pai queria que eu fosse num amigo dele, que o filho era pai de santo, para poder desfazer essa amarração. Estava todo mundo convencido que tudo aquilo não era normal. Quando eu terminei com o maledito, ele não aceitou e disse que eu era preconceituosa, que eu estava terminando com ele por causa da religião. E eu disse a ele que eu nunca gostei dele e que aquilo nunca era para ter acontecido, que para mim ele era só o cunhado do meu irmão e nunca deveria ter passado disso. Depois que terminei com o maledito, ele foi embora da casa do meu irmão, foi morar com outra irmã dele. Na época, ele morava com meu irmão e com a sua irmã maledite. Aí, quando meu irmão foi arrumar o guarda-roupas do maledito, encontrou uma caixa de madeira antiga e quando ele abriu, encontrou um pedaço de cabelo meu, uma foto minha e do maledito e vários colares em volta. Meu irmão jogou tudo fora. Depois disso, me livrei do maledito e até hoje não sei o que ele teve. Eu fiquei triste porque sinto que a minha vida amorosa foi roubada e agora eu tenho que conviver com a dor de não ter o Beto comigo, sabendo que ele sim foi o grande amor da minha vida. Em janeiro de 2019, depois de 8 anos, liguei para o Beto e pedi para vê-lo, mas infelizmente ou felizmente, ele já tinha seguido o rumo e não sentia mais o mesmo. E eu sempre vou ficar com esse vazio, tendo a certeza que o maledito roubou a minha vida amorosa. Meu irmão conseguiu largar a maledite, mas eles tiveram um filho, que hoje tem 5 anos. Eu e o maledito temos um vínculo de sangue para sempre agora. Obrigado por ler, um grande beijo. Um beijo para você. Tem um vínculo de sangue porque, né, o sangue da irmã dele está junto com o sangue do seu irmão. Seria isso? Mas é certeza, ele... Bom, tinha uma foto dela com coisa na... Foi mesmo? É, muito esquisito, né? É o mesmo sentimento de um outro rapaz que também mandou um relato dizendo que ele não gostava da moça. Ele não queria ir, mas ele... Quando percebia, já estava lá e ele ia. E ele... era uma coisa assim... Que nem ela falou, queria e não queria. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Visitei um cemitério e as almas me acompanharam para casa. Eixe, vamos ver. Olá, assombrados, espero que estejam bem. Quero contar o que aconteceu comigo durante uma visita em um cemitério aqui da minha cidade. Eu sou a fulana, tenho 25 anos e moro em algum lugar do Brasil. Bom, tudo começou quando, voltando da faculdade, sempre passo perto de um cemitério, onde está enterrada uma amiga que eu gostava muito. E sempre que eu podia, eu ia visitá-la. Levava algumas margaridas em um vaso de flor, que era a flor que ela mais gostava, e colocava ali no túmulo dela. Fazia isso pelo menos uma vez por mês. Algum tempo depois, veio a falecer uma tia minha, e não pude ir ao velório nem ao enterro, por problemas pessoais e profissionais mesmo. Então, 2 dias após o enterro dessa minha tia, eu fui ao cemitério levar flores para ela e fazer ali uma oração, né? Minha tia foi enterrada no mesmo cemitério da amiga que eu sempre visitava. Enquanto rezava, me senti meio tonta. Então eu respirei fundo e quando olhei para as árvores, eu vi meio que um rosto me olhando. Eu senti medo, me despedi da minha tia e fui embora. Chegando em casa, fui tomar um banho e iniciar os meus trabalhos de faculdade. Foi quando senti uma dor no umbigo, umas pontadinhas bem incômodas. Acreditando ser o meu ciclo menstrual que estava chegando, eu não dei tanta atenção.
Depois, procurando saber, entendi que é pelo umbigo que as almas sugam a nossa energia. Fazendo o meu trabalho ali de faculdade, sozinha em casa, eu ouvi a porta da cozinha bater. Me levantei e fechei. Voltei para a sala, continuei meus trabalhos. Assim que me sentei na cadeira para continuar, eu vi um vulto entrando no meu quarto. Um vulto preto mesmo, assim. Então pensei em ignorar tudo aquilo porque seria melhor, pois eu estava sozinha em casa e se eu desse atenção para isso, eu ficaria com medo e não faria o meu trabalho de faculdade que eu teria que entregar no dia seguinte. Comecei a ficar sem energia, meio que cansada, com sono. Então tomei um energético, me senti melhor e voltei para o meu trabalho. Alguns minutos depois, ouvi barulhos de alguém na cozinha. Era como se alguém estivesse lavando vasilhas. E lentamente fui me aproximando e não tinha ninguém. Voltando para a sala, que era onde eu estava fazendo os meus trabalhos de faculdade, ouvi uma voz feminina dizendo: morri. Saí correndo de casa e fui para casa de uma vizinha. Ali, explicando tudo para ela, ela me disse que eu trouxe almas do cemitério comigo. Me disse também da importância de entrar em um cemitério, saudar o guardião, tampar o umbigo e pedir licença para as almas que ali estão. Me disse sobre a importância de, quando sair de um cemitério, pedir que as almas que ali estão não venham me acompanhando para casa. Gente, eu não sabia de nada disso. Eu sempre fui meio leiga para assuntos sobrenaturais. Bom, eu acredito que eu tenha, sim, trazido alguma alma para dentro de casa. Depois disso, eu orei o Salmo 99 e o 66, em voz alta dentro de casa. E nunca mais ouvi e nem vi mais nada. Eu pedi que elas fossem de encontro a Deus, pois não pertenciam mais a esse mundo. E graças a Deus nunca mais tive contatos sobrenaturais. E quando volto ao cemitério, sempre peço licença às almas que ali estão. Tapo o umbigo para não sugarem a minha energia e sempre me despeço com respeito de todos que ali estão, principalmente do guardião do cemitério. Bom, esse é o meu relato, fico feliz em contar. Um abraço do tamanho do mundo para você, Ana. Um beijo, muito obrigada. Ai, gente, eu não sabia essas coisas também, não. Quantas vezes já entrei no cemitério, saí sem falar nada com ninguém? Mas pelo menos eu acho que ninguém me seguiu. Mas você segue todo mundo que entra? Pouquíssimas pessoas, eu acho, fazem isso quando entram. Talvez sigam, talvez, dependendo do espírito que tá lá, quando ele sente talvez algum tipo de afinidade, acha você parecido com alguém, ou veja uma sensibilidade maior, talvez acompanhe. Talvez acompanhe, não sei, gente. Mas o negócio é, né, fazer isso. Por que não, né? Por via das dúvidas, melhor seguir. Nossa Senhora cuidou da minha mãe no hospital. Olha lá. É uma moça. Quando a minha mãe estava grávida de 7 meses do meu irmãozinho, em uma consulta de rotina, ela descobriu que tinha um problema na válvula do coração. Ela descobriu que ela tinha um problema na válvula do coração. Levaram ela às pressas para o hospital, retiraram o meu irmão, pois quanto mais ele ficasse, seria pior para ambos, e o médico avisou que eles poderiam morrer na hora da cirurgia. Graças a Deus, retiraram na cesariana, ocorreu tudo bem, e ele ficou 13 dias na UTI neonatal para ganhar peso. Depois de alguns meses, a minha mãe foi fazer a cirurgia cardíaca. Ocorreu tudo bem, graças a Deus. Quando ela acordou da anestesia na UTI, uma enfermeira que parecia iluminada, ela era brilhante, cuidou da minha mãe todos os dias até ela ganhar alta. A enfermeira sempre dizia: está tudo bem, Deus está com você. Quando a minha mãe ganhou alta, ela foi procurar essa enfermeira para agradecer. E
e perguntou a todos, e eles diziam que não existia enfermeira com aquelas características descritas por ela. Na minha família, somos todos católicos e acreditamos que era Nossa Senhora que cuidou dela, pois sempre pedimos a sua proteção. Olha lá, também não é incomum esses relatos aí de enfermeiras, médicos que vêm cuidar da pessoa e depois ninguém sabe quem é. Vamos ver este daqui, um livramento na saída da balada. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Ana, eu me chamo Fulana, tenho 23 anos e este relato aconteceu comigo quando eu tinha 18, 19 anos por aí. Os nomes estão trocados. O meu relato se passa uns 4 anos atrás, mais ou menos. Eu e 5 amigas fomos para uma festinha na casa de um amigo meu e de lá decidimos ir para uma balada. Até aí tudo bem. Chegamos lá por volta de umas 11 horas da noite. Ana, quero dizer que eu não bebo nada, nunca bebi e não gosto. Eu só tomo refrigerante mesmo. Porém, as minhas amigas bebem um pouco e eu ficaria responsável por elas. Esse é o problema, entre aspas, de não beber. Você tem que sempre ficar responsável pela galera que vai ficar doido lá, né? Aí você fala, meu Deus do céu. Alguns, né? Alguns tá de boa, mas tem uns, meu Deus do céu, que dá trabalho. Ficaria responsável por elas. Digo assim, de olho, para que elas não passassem da conta. Entramos na balada e lá encontrei um grande amigo meu, o Denis, um amigo querido que tenho contato até hoje. Ele se juntou a nós e a noite foi bem legal. Até dar umas 3 horas da manhã e eu decidi que eu queria ir embora. Minhas amigas ficaram bravas, mas como já tinham bebido um pouco e eu era a responsável, eu convenci as meninas para que fôssemos embora. Ana, esqueci de dizer algo importante. Naquele tempo, tinham acabado de inventar os carros por aplicativo e eu não sabia mexer direito naquilo. Então eu pedi para que o meu amigo Denis pedisse um para nós e assim ele fez. Só que ele pediu o carro e voltou para dentro da balada, deixando a gente ali na porta, sentadas esperando. Minhas amigas estavam alegrinhas, mas não estavam também bêbadas, sabe? Totalmente assim. E eu 100% sóbria e lúcida, de tudo. Ana, ficamos sentadas na porta da balada e estranhamente naquele dia não tinha quase ninguém na rua, só um carrinho de lanche um pouco distante e mais nada. Estávamos lá esperando o carro quando um carro vermelho, eu não me lembro o modelo, eu só sei que parecia um CrossFox. Ele parou na porta da balada, a uns centímetros da gente, e ficou parado uns 3 minutos ali. Aí eu disse, gente, será que é o carro do aplicativo? E as meninas disseram, acho que não, esse carro é muito chique para isso. Ele ficou ali por alguns minutos e depois foi embora. Ana, não demorou 10 minutos e o mesmo carro voltou. E ficou na mesma posição, parado, só que dessa vez o cara abaixou a janela, baixou o vidro. Era um cara super branco, ele parecia ser alto e era meio forte, careca e tinha um sorriso estranho na cara, sabe? Eu me aproximei e disse, moço, você é o carro do aplicativo? E ele me disse só isso, entrem que eu levo vocês onde quiserem. Minhas amigas, ouvindo isso, já foram abrindo a porta e entrando, sentando no banco de trás. Elas nem sabiam se realmente era o cara certo e já foram entrando. E eu achando aquilo muito estranho, perguntei, moço, você é o cara do aplicativo mesmo? Falei isso olhando para o painel do carro para ver se tinha o celular com a rota, como todos os carros de aplicativo têm. E Ana, não tinha. E daí ele riu estranhamente e não me disse absolutamente nada. Na hora eu me arrepiei dos pés à cabeça. Meu coração batia tão forte que eu achei que eu ia desmaiar. Eu puxei as meninas pelo braço, gritando, saiam daí logo, ele não é o cara do aplicativo, ele é um louco, sai logo. E fui puxando elas pelo braço e pelo cabelo, loucamente, sai daí. Ai, coitada das amigas.
Ai, meu Deus! Quando a última saiu do carro, a porta de trás ficou totalmente aberta e ele saiu rasgando tudo, com a porta aberta mesmo, e simplesmente sumiu. Ele sumiu do nada. Mas sumiu assim que nem uma fumaça, sobrenaturalmente, ou ele sumiu indo com o carro ao longe? Ele sumiu do nada? Foi embora com o carro, é isso? Na hora eu gritava na rua: como vocês entram assim, gente? Vocês não viram que ele não era o cara do aplicativo? Vocês estão louca? Ele ia levar a gente sabe-se lá pra onde? Entrei na balada novamente tremendo. Achei meu amigo lá e disse tudo o que tinha acontecido. Ele ficou muito preocupado e disse que o carro do aplicativo já estava vindo e era um Polo preto e não um carro vermelho. Mas ele ia cancelar e ele mesmo nos levaria com o carro dele embora, que depois daquilo ele jamais nos deixaria ali. Ana, eu não sei se aquele homem era um fantasma, um aproveitador, um louco. Eu só sei que ele era estranho. Ele ria muito estranho. E se ele não... E se ele não devesse, se ele fosse uma pessoa de bem, ele não teria saído correndo com o carro daquele jeito, com a porta aberta do carro. Ele não dizia uma palavra. Ele só disse aquilo. Ele tinha a cara de psicopata e estava de olho na gente. Ele poderia muito bem levar a gente para um lugar que tivesse mais alguém esperando por nós, vai saber. Só sei que Deus estava comigo naquele dia e por eu não ter bebido e por ser atenciosa, percebi que aquele louco não era quem a gente achava. Minhas amigas até hoje falam: fulana, se não fosse você, a gente teria se ferrado bonito. Ana, eu sei que não teve nada assim de assombração, mas eu queria contar aqui para alertar as meninas. Tomem cuidado, gente, tem muita gente maldosa no mundo. Obrigada por ler e você é maravilhosa e amo o canal. Muito obrigada, um beijo para você. Então, né, talvez, vai saber se alguns não ficam de aproveitadores por ali, ou tentando se fingir de Uber, ainda mais em porta de balada, onde sabe que vai sair muita gente ali bêbada, principalmente menina, né, que sei lá, às vezes é mais fácil de muitas vezes tem menos força para se desvencilhar de alguma coisa, né, e vai saber, então, meninas, meninos também, mas muito cuidado, viu, quando vocês saírem, principalmente desses lugares, quando tiver bebido, muita atenção na hora de pegar esses carros, de pegar carona. Não peguem carona com quem bebeu, só, né, com quem tiver ali sóbrio. Aplicativo também, tome muito cuidado, certifiquem-se de que tenham alguém com você junto ali, esperando. Qualquer coisa, chama o segurança do local, sabe? Fala, espera comigo, sei lá. Eu fazia isso às vezes. Quando eu via que eu ia ficar meio sozinha assim, eu ficava meio por perto daqui, dali, de um daqui, né? Pedia ajuda ali para algum também, não para um desconhecido, né? Para alguém ali de dentro da festa mesmo. Mas fiquem alertas, não vão assim se jogando na vida, no mundo, não, porque é perigoso. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Uma maledite quis trancar os meus caminhos amorosos. Fila da mãe. Olá, Ana, me chamo fulana, adoro seus vídeos de relatos e fala pro Matheus que eu adorava o Jornal Assombrado, eu assistia todos. O relato que irei contar agora aconteceu com a minha mãe na década de 80. Amo a década de 80. A partir de agora eu escrevo, mas é ela quem narra a história, ok? Não há nomes nesse relato, pode ler sem preocupação. Muito obrigada. Oi, Ana, sou de Paraty, no Rio de Janeiro. No ano de 1981, eu tinha 17 anos e comecei a namorar um rapaz. Tudo ia bem e após 2 anos e 9 meses de namoro, resolvemos que íamos nos casar.
A Maledite era uma conhecida minha, mas não tínhamos amizade. Sabe, cidade pequena onde todos se conhecem, sabe quem é quem. Os nossos pais eram amigos, mas nós nunca fomos amigas. A Maledite era ex-namorada do meu então esposo e, além disso, o sonho dela era trabalhar no cartório da cidade, onde comecei a trabalhar aos 18 anos. Pronto, estava montado o cenário de inveja e ódio dela para comigo. Com o passar do tempo, comecei a notar um afastamento do meu esposo. Já não era a mesma coisa a nossa relação. Brigávamos todos os dias praticamente. Não tinha mais aquele encanto de relação entre nós dois. Um certo dia, eu e minha prima fomos a Niterói a passeio, cidade vizinha ali do Rio de Janeiro. Só nós duas mesmo. E ela queria muito jogar búzios no Morro do Cubango. Morro do Cubango, é isso? Que tinham recomendado a ela. Era num bairro afastado da cidade, onde não haveria chance de alguém ali nos conhecer, né? Fui para acompanhá-la. Ela queria jogar búzios e ver as coisas que a senhora iria dizer. Ana, a senhora era uma preta grande, bonita, vestida toda de branco, com trajes de religião afro-brasileiras. Cheia de colares, linda de se ver. E tinha um sorriso muito simpático. Uma aura boa, sabe? Eu, sinceramente, estava desacreditada no jogo. Nunca tinha visto nada disso assim na prática. Mas depois da sessão da minha prima, eu fiquei curiosa e também quis jogar para mim. Ana, não é que a senhora descreveu a Maledite inteirinha e toda a intenção dela? Ela disse que essa mulher havia feito um trabalho para mim, que era uma ex do meu atual esposo e ela queria muito o meu mal. Descreveu características físicas e tudo. Ana, eu comecei a ligar os pontos. As coisas que estavam dando errado, as pessoas me alertando que ela havia feito trabalho para mim, já que era conhecida a raiva que ela tinha de mim. Me lembrei das vezes que a minha mãe dizia que ligavam no trabalho dela. Ela era recepcionista do posto de saúde do centro da cidade. Ligavam para ela para falar mal de mim, dizendo que eu não prestava, que eu havia feito trabalho para me casar com ele, quando na verdade foi exatamente o contrário. Eu evitava passar por ela na rua, pois ela sempre fazia um escândalo, mexendo comigo e com as minhas irmãs, zombando da gente, xingando alto, falando apelidos chulos. Um dia, contamos para nossa irmã mais velha que desceu a porrada na Maledite. Depois ela até parou de mexer com a gente na rua, né? Tem gente que pede, né? Bom, indo embora do Morro do Cubango, em Niterói, eu até esperei aquela senhora cobrar pelos jogos, mas ela não cobrou nada, apenas disse sorrindo para irmos com Deus. E que eu teria que ver isso logo, que não era brincadeira o que a Maledite tinha feito contra mim. Isso fez eu despertar para o que eu não estava levando a sério. Então comecei a frequentar um terreiro da minha cidade junto com essa prima, que também tinha uma aptidão pelas coisas sobrenaturais. Aos poucos, a minha fé no desconhecido ia aumentando. Eu estava me envolvendo cada vez mais com as questões da alma. E essas coisas funcionam exatamente como dizem. A partir do momento que você acredita, o desconhecido se abre para você instantaneamente e as coisas começam a ser percebidas. Mas eu acredito, não eu percebo muita coisa. Bom, passaram-se alguns meses e a essas alturas eu não estava mais casada. Na época eu fiquei muito mal, emagreci muito, fiquei com depressão, não saía do quarto, não comia, adoeci muito nesse período. Mas aos poucos fui me recuperando, esquecendo dele e tentando viver a minha vida. Eu não parei de frequentar o terreiro, sempre estava em oração. Depois percebi que terminarmos foi um livramento na minha vida. Eu falo para vocês, tem coisa que a gente não perde, a gente se livra. Bom, mas eu ainda me sentia presa. Aquilo que aquela senhora do Morro do Cubango havia me falado sobre trabalhos contra mim. Ainda ecoava no meu subconsciente, parecia não ter a ver apenas com ele, mas diretamente comigo também.
Um certo dia, numa gira de Exu no terreiro que eu frequentava, a entidade Exu Caveira, que estava no cavalo de uma mulher, me viu. Para quem não entende, eles chamam de cavalo a pessoa que recebe a entidade. Ele me viu de longe, no meio de tantas pessoas, e apontou diretamente para mim, de uma distância de uns 3 metros. E disse bem alto: "Você não tá mais ferrada porque é uma só. Mas eu vou te ajudar porque você não merece isso." Ele falou, não falou ferrada, tá? Ele falou a expressão mais chula. Imagino quantos meus olhos ficaram arregalados de susto. Ana, a entidade, fazia gestos com a mão como quem está chamando. E na outra mão uma garrafa de cachaça. Ele dava goles atrás de goles. Uma cambona, mulher que encaminha as pessoas, me conduziu até a entidade e quando cheguei perto ele começou a me dar um passe, fazendo gestos com uma vela na minha direção e passando a chama da vela nos próprios braços com movimentos lentos. E o mais impressionante é que aquilo não queimava o cavalo dele. E quando tomava... Não queimava a pessoa, né? E quando tomava as goladas de cachaça, também sequer deixava o cavalo bêbado, deixava a pessoa que estava incorporada bêbada. Isso é corriqueiro, as entidades bebem, mas os seus médiums, né, que os recebem, os cavalos, não ficam embriagados. Impressionante. Depois do passe, fui orientada pela... Ai, gente, me desculpe, mas imediatamente me veio na minha cabeça: a entidade podia comer um chocolate que a gente não engorda, né? Ai, meu Deus, perdoa. Tô brincando. Bom, então, isso é impressionante, tá? Depois do passe, fui orientada pelo Exu Caveira a procurar a vovó do terreiro para desmanchar o trabalho. A vovó, tia Maria de Minas, me revelou que a Maledite havia feito trabalho para destruir a minha relação e trancar os meus caminhos amorosos para o resto da vida. Mas que a minha fé e a bondade daquelas entidades fizeram eu abrir os olhos para aquilo antes que as coisas pudessem piorar na minha vida. A vovó me falou que naquele terreiro nenhuma entidade fazia o mal. Eu disse a ela que a única coisa que eu queria era abrir de novo os meus caminhos, desmanchar tudo aquilo e seguir em frente. E foi numa noite linda de inverno, numa sexta-feira de lua cheia, o céu muito estrelado à beira do cais da cidade, numa encruzilhada em forma de T, e encruzilhada em T é para Exus femininos e em forma de cruz é para masculinos. Bom, quando o sino da igreja da matriz soou 00:30 em ponto, estávamos no meio da oração do Pai Nosso, fizemos várias orações essa noite. Terminamos de fazer a oração e arriamos as oferendas que foram levadas para ela. Era champanhe, rosas vermelhas, fitas vermelhas, cigarros, batom, pulseirinhas. O Exu que veio para me ajudar foi Maria Padilha. A entidade veio no cavalo daquela cambona que mencionei ter me encaminhado para o Exu Caveira no terreiro. Nesse momento, olhei fixo para as estrelas no céu e pedi a Deus e a todas as entidades poderosas desse universo que todo aquele mal fosse embora de mim, que eu queria ser livre. A partir desse dia, Ana, não tenho como mais desacreditar em forças divinas. Eu sou espírita e, vez ou outra, ainda vou a um centro de Umbanda. Aquele centro que recebi ajuda em 1983 não existe mais. Mas vou em outro de pessoas boas também, que só praticam o bem e repudiam o mal. Não fiquei com o meu esposo, já não tínhamos mais a ver um com o outro, mas foi só desmanchar esse trabalho que 3 meses depois conheci o pai dos meus filhos, com o qual estou junto até hoje. A Maledite também não ficou com ele. Ela teve câncer de mama e teve que fazer remoção. Eu não tô dizendo, Ana, que ela só teve o câncer porque fez trabalho para mim. Porém, acredito que seja uma crença dela mesma que a doença tenha sido um castigo.
Depois, mais de 20 anos se passaram e um dia, no hospital do INCA, no Rio de Janeiro, que trata de câncer, minha mãe, vó da fulana... minha mãe, vó da fulana, ainda é a mãe dela aqui. Ah, tá. Ah, entendi. A minha mãe estava acompanhando uma colega numa consulta médica e nos corredores do INCA encontrou com a Maledite. Ana, ela chorou muito pedindo perdão à minha mãe e a mim. Ela disse que se arrependia de todo o mal que tinha me causado e a minha família. Minha mãe só abraçou ela e disse que ela já tinha nosso perdão. Mas o Tribunal da Consciência não falha. Ela estava desolada de arrependimento, aos prantos. Ela mesma deve ter relacionado a doença à maldade feita para mim. Eu já não tinha mesmo ressentimento nenhum por ela. Porém, não a quero por perto. Até porque nunca fomos amigas e não é agora que seríamos, né? Não sinto nada por ela. Aliás, me afastar dela foi um favor que ela me fez. Não, peraí. Até porque nunca fomos amigas e não é agora que seríamos, né? Eu não sinto nada por ela. Aliás, me afastar dele foi um favor que ela me fez, Ana. Brincadeira. Trabalhos contra os outros não fazem bem de nenhuma forma. E fica o alerta. Não vale a pena. Mulheres, não vale a pena. O bumerangue do universo é certeiro. Vai, volta e acerta em cheio. Bom, Ana, esse foi o relato. Obrigada por ter lido. Beijão em você, nas crianças, no Mateus e nos assombrados. Agora é a fulana. Também quero mandar beijos a todos. Tchau. Beijo para vocês duas. Muito obrigada pelo relato. Então, remorso, né? Ixi, remorso dói muito. O arrependimento e tudo mais. Por mais que caiu na consciência, né? Agora não sei se por conta da doença ou não. Às vezes isso fez com que ela pensasse, né? Caísse em si do mal que fez ou tentou fazer para outra pessoa. Não vale a pena, né? Tá aí. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Meu ursinho Billy. Esse relato foi pedido semana passada. Olá, Ana, sou o fulano, mas como um bom fã, sei que vai me chamar de fulano. Eu moro no interior de São Paulo e sou membro há quase 2 anos. Assisto vocês todos os dias. Muito obrigada. Vale lembrar que todos os nomes estão trocados, menos a cidade onde moro, que normalmente você fala sem trocar. Às vezes, depende. Às vezes eu troco. Mas enfim, vamos logo para a contextualização do relato. Em maio de 2014, o meu pai, que vou chamar aqui de Marcos, foi à Rússia a trabalho para dar aulas e workshops de capoeira. Sim, ele é professor de capoeira. Como em todas as viagens ele trazia um presente para mim, pedi, como de costume, um urso de pelúcia. Abrindo um parênteses aqui para falar que eu sempre amei bichinhos de pelúcia. Eu tenho mais de 30. Tenho essa paixão desde criança e tenho até hoje em dia. Vou admitir, até hoje amo ursinhos de pelúcia, eu também gosto muito. Agora voltando para a história. Meu pai foi atrás de um bichinho de pelúcia, como eu pedi. Depois de procurar bastante, encontrou em uma loja um urso de pelúcia, o Billy, sendo esse o último da prateleira, o único que havia sobrado. Meu pai, que havia amado o bichinho, não pensou 2 vezes antes de levá-lo. Bom, Marcos, meu pai, voltou da Rússia e levou o Billy e trouxe o Billy junto, né? Em sua mala de mão. Quando chegou em casa, eu vi o urso. Já dei o nome logo de cara, me apaixonei. A ele que deu o nome de Billy, né? Ele comprou o urso e chegou lá, ele deu o nome de Billy. Ana, eu não desgrudava desse brinquedo. Se eu viajasse, era certeiro, o Billy ia junto. Sempre dormia abraçado com ele e sempre dava boa noite para as minhas pelúcias, os meus filhos. Lembre disso. Em um certo dia, indo dormir, rezei, como sempre fazia, dei boa noite para os meus ursos de pelúcia, como de costume, mas esqueci de dar boa noite para o Billy. Bem, dei boa noite à minha mãe e fui dormir.
Foi quando comecei a escutar uns barulhos, semelhante a criança sussurrando algumas palavras, que acredito não serem em português, pois eu não consegui identificar as palavras. Assustado e ao mesmo tempo confuso, fui ao quarto da minha mãe para perguntar o que era aquele barulho e se ela também estava ouvindo. Minha mãe então falou que não estava ouvindo nada e mandou eu ir dormir. Eu, intrigado, fui dormir sem nenhuma explicação. Assim que fechei os meus olhos, comecei a escutar aquele barulho estranho outra vez e fiquei com mais medo ainda. Foi quando lembrei que eu tinha esquecido de dar boa noite para o Billy. E assim que me toquei disso, dei boa noite a ele. Assustado, fechei os olhos novamente e não é que eu não escutei mais nada. Quando percebi tudo isso, liguei os pontos e cheguei à conclusão de que o meu urso estava bravo comigo por esquecer de dar boa noite a ele. E aí ele me assustou por isso. Assustou. Ana, não poderia ser um barulho externo, pois estava baixo e vinha de dentro do meu quarto, sussurrando em meu ouvido. Então acredito que tenha sido um espírito que tenha feito isso. Após esse fato, percebi Billy mudando de lugar às vezes, não de um cômodo para o outro, apenas coisas menos surpreendentes, mas que foram algo relevante. Billy nunca fez nada de mal a mim, e mesmo com esse susto, tenho muito afeto por ele e continuo gostando muito dele. É meu chuchuzinho. Bom, foi esse o relato, Ana. Espero que vocês e os assombrados tenham gostado. Me desculpe se houve erros de português. Dei uma boa revisada, mas pode ter passado algo despercebido. Te amo muito, Ana. Acompanho vocês há mais de 3 anos e é sem dúvida meu canal favorito. Manda um beijo pro Matheus, pra Penélope, pro Vitório e pros pets. Foi isso. Vou tentar mandar mais relatos. Beijos. Agora só pra mim. Ok. Obrigada. Um beijo. Bom, o que pode ser? Eu não acredito assim que o bicho tem, que o urso ou o brinquedo tem ali vida própria. Mas, como ele não identificava e talvez nem falasse português, será que algum espírito que estava ligado àquele urso, talvez algum espírito de criança que também gostasse muito daquele urso, acompanhou o brinquedo até a sua casa e ficou ali junto? E aí, como viu que deu boa noite pra todo mundo, falou, mas tá faltando esse, sabe? Tipo, avisando assim, olha, você esqueceu de dar boa noite pra esse, tá faltando esse, você não vai dar boa noite pra esse, você esqueceu desse, sabe? Alguma coisa assim. E a hora que você falou, boa noite, fala, pronto, já deu boa noite, agora vamos ficar de boa. Esse negócio de mudar de posição, às vezes é um outro espírito que também está brincando com o brinquedo, que também gosta dele. Eu não sei se é bom, se é ruim, se não tá fazendo nada demais, mas não vale a pena dar uma exorcizadinha ali no Billy, não é? Dar uma oraçãozinha ali no Billy e, né, não que o Billy... Mas deixa eu falar, quando eu era criança, também, eu tinha vários ursinhos, assim, e pra dormir eu colocava todos em volta, a minha volta, assim, na cama, e eu ficava com o maior peso na consciência se eu deixasse algum de fora, sabe? Eu não podia pôr o fulano, o beltrano e deixar o ciclano ali do lado do guarda. Então eu colocava, aí ficava um monte de brinquedo, quase que não virava a cabeça ali, ficava dormindo junto. Ou talvez fosse medo também, medo de dormir sozinha. E aí, isso que eu tô falando, eu colocava os bichos, mas eu não dormia sozinha. Minha mãe sempre ia dormir comigo na cama, ou eu ia dormir com ela. E aí, quando ela dormia comigo, eu dormia. Aí, se eu acordasse de madrugada, eu via que minha mãe não tava lá, já zarpava pro quarto dela. Não dormia sozinha, não. Isso até uns 14 anos. É verdade. Não dormia, não. Eu pulava pra lá, chamava minha mãe pra cá. Não dormia sozinha. Tinha medo. E não via as coisas, não. Tinha medo porque tinha medo mesmo. Não sei por que eu tinha medo, mas eu tinha medo de ficar sozinha no quarto de noite. Ai, ai. Bom. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.